E o São Paulo fechou com o seu terceiro reforço, a gente vai trazer todos os detalhes desta reviravolta. Sim, São Paulo encaminhou a contratação de Domingos Duarte, a gente vai trazer valores, como é que foi esse novo contato, a gente vai trazer tudo para vocês aqui no canal da SPFC.net. Por isso que é importante você sempre deixar o seu like, o seu hype, compartilhar este conteúdo para cada vez mais São Paulinos conhecerem aqui a SPFC.net. Lembrando a todos que estamos com o objetivo de chegarmos aí a 200 mil inscritos. 2.000 a gente já passou faz tempo. Pois bem, bora lá falar sobre essa informação. No final de semana, o staff do Domingos Duarte entrou em contato com o São Paulo, principalmente, né, com o Rafinha. Foi o Rafinha que recebeu esse contato. E conversando, olha, a gente conversou aqui, a gente viu aqui as possibilidades, ele conversou com a família estava um pouquinho com o pé atrás, mas agora a família decidiu que realmente que seria o melhor vir para o Brasil, que seria uma ótima oportunidade. Ele vem com os familiares e, né, logo depois, então topamos conversar com vocês novamente. E aí o São Paulo reativou as conversas com o jogador. O Rafinha, que foi o responsável por fazer essa negociação, é a terceira tentativa, né? A terceira negociação do São Paulo com o jogador. E foi uma negociação rápida porque basicamente se manteve ali todas as bases que o São Paulo já tinha conversado com o Domingos Duarte antes da última oferta. Só lembrando, né, o São Paulo inicia as tratativas com o Domingos Duarte ainda com o Rui Costa, tinha um princípio de avanço, faltava ali 20% a mais do que o Domingos Duarte queria daquilo que foi ofertado pelo Rui Costa. O Rui Costa deu um ultimato, desistiu do negócio. Quando o Rafinha volta, o staff entra em contato com o Rafinha, né, que é o novo diretor de futebol. As conversas se iniciam novamente. O São Paulo tinha dado um prazo para ele realmente responder. Esse prazo acabou sendo esticado, ele não respondeu. Aí o São Paulo desistiu novamente do negócio, mas já tinha chegado naqueles valores que o staff já gostaria. E aí agora, né, com essa terceira tentativa, essa terceira negociação. E aí nessa negociação, daquilo que a gente tem de apuração, como se manteve ele, os valores e tudo, é basicamente, tá? O Domingos Duarte, ele deve receber algo em torno de 500 mil por mês, é um pouco mais do que 500 mil por mês de salário, e tem luvas. E as luvas que ele vai receber, que é um bônus, um prêmio pela assinatura do contrato, esses bônus eles serão diluídos durante todo o contrato. Até do que eu tenho de apuração, serão 3 anos de contrato, a tendência de ser 2 mais 1, né? 2 fixos, a depender de metas, ele renova por mais 1 ano de contrato. Não sei se durante essas conversas, a gente ainda está apurando mais detalhes, porque nessa segunda-feira tem uma última reunião para bater o martelo, se vão fixar realmente 3 anos ou se vai ser esses 2 anos mais 1. Só que aí é um bônus de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros como bônus, um prêmio pela assinatura. Aí vão diluir durante todo o contrato e aí vão pagar em algumas parcelas. Durante o contrato também vão ter algumas metas esportivas, né? Então, se o São Paulo for campeão, se ele for titular por tantos jogos, então tem algumas metas ali que, caso ele bata, o São Paulo vai acabar pagando um pouquinho mais ali por esse zagueiro. A expectativa do São Paulo, e o São Paulo ainda, né, mantém ali essa cautela, mas o staff confirma que o negócio está praticamente fechado, está fechado, né, de que o São Paulo e o staff vão se reunir nessa segunda, ele vai vai fazer uma assinatura eletrônica, né, uma assinatura virtual, para basicamente dar chancela ao contrato mesmo. E aí depois ele vem para o Brasil, nessa segunda-feira ele assina, vem para o Brasil por volta de terça-feira à noite ou quarta-feira pela manhã, realiza os exames médicos, conhece a estrutura do CT, conversa com o Dorival, conhece todo mundo, e aí quem sabe ali no mais tardar dando tudo muito bem, tudo correndo de uma maneira positiva, na sexta-feira, no mais tardar no final de semana, ele já seja anunciado como reforço do São Paulo. A tendência é dele não estar na estreia, né, do São Paulo para o confronto contra o Atlético Paranaense, sem ser na outra quarta-feira, muito porque também ele ainda está de férias, então ele vai precisar passar por um período de readaptação física e tudo mais. Mas é mais ou menos esse o detalhe. Por mais que o São Paulo tenha essa cautela, não, a gente vai esperar ele assinar, porque você viu aí que, pô, foram duas tentativas ali que a gente achou que estava fechado, ele fechou.
mas o São Paulo fecha assim com o Domingos Duarte. O zagueiro de 31 anos é o novo reforço do São Paulo. Tudo deve caminhar para isso nesta segunda-feira. Tá bom? O que você acha dessa história? Quero saber a opinião de vocês aqui na spfc.net. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vocês fizeram. Foi isso que aconteceu. Sabe por que o Domingos Duarte ligou para o São Paulo e pediu desculpa, dizendo que aceita a proposta? Porque não chegou nenhuma proposta melhor para ele. Entendeu? Chegou lá a proposta de São Paulo, ele pegou, deixou de canto, vamos ver aqui se chega uma coisa melhor, né? Aí o São Paulo desistiu, não chegou nada melhor e ele voltou a conversar com o São Paulo, né? A gente não nasceu ontem, a gente sabe como é que funciona o mercado, né? Com certeza aí não chegou algo melhor aí para o Domingos Duarte, por isso ele ligou, né? Ele que foi atrás aí do São Paulo pedindo desculpa. Todo mundo faz o São Paulo de gato e sapato no mercado. O São Paulo não tem força em nenhum tipo de negociação. Agora vamos ver se esse negócio vai para frente finalmente ou não, mas é sempre bom também, né, ter um pezinho atrás, porque vai que daqui a pouco essa informação que um time da Arábia Saudita ofereceu um caminhão de dinheiro e ele aceitou ir para lá, né? Então é sempre bom ter um pezinho atrás aí quando se trata de Domingos Duarte, né, cara? Eu comentei com vocês de que acho que eu nunca vi uma novela tão específica igual a do Domingos Duarte, por quê? É sempre bom a gente lembrar que o seguinte, primeiro o São Paulo tentou contratar o Domingos Duarte quando o Rui Costa ainda estava lá, né? A novela começou com o Rui Costa. O Rui Costa tentou, conversou, aquela negociação que se prolongou. Há uma especulação que isso não foi confirmado pelo São Paulo. O Zero Hora, jornal que cuida essencialmente no Rio Grande do Sul das notícias do sul do país e também, obviamente, dos times do Rio Grande do Sul, noticiou ontem que o Internacional estava pensando em fazer uma proposta para André Silva, atacante do São Paulo, que está aqui na tela para vocês. Bom, o André Silva foi comprado pelo São Paulo por 20 milhões de reais, lá no início de 2024 também. Eu duvido muito que o Internacional pagasse ou pague esse valor, porque o Internacional também não vem bem das pernas financeiramente. Muito provavelmente o Internacional, se fosse fazer algum tipo de negócio com o São Paulo, iria propor pagar o empréstimo e trazer o jogador, ou faria, o que eu imagino, tá? Eu não estou dizendo que é isso, mas chegaria assim, São Paulo, você não queria o Thiago Maia? O Thiago Maia está aqui, lembrem-se, o Thiago Maia interessa ao São Paulo, Dorival gosta, Roger Machado gosta, o São Paulo está ali, e ele não assinou pré-contrato, não renovou o contrato com o Internacional e pode assinar pré-contrato com qualquer clube. O Internacional pode chegar no São Paulo e falar assim, São Paulo, eu te dou aqui o Thiago Maia e você me dá aqui o André Silva emprestado, sei lá, por um ano, ou me dá uma parte dos direitos dele e eu pego o jogador para cá. É uma forma do Internacional conseguir monetizar. Outro negócio que eu não faria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho o Thiago Maia um jogador caro, insosso, que também estava no banco de reservas do Internacional, que também não faz sentido para mim. Falando em Internacional, eu vi muita gente automaticamente falando o seguinte, Zanqueta, é um momento certo, vamos trazer o Alan Patrick. Meus amigos, o Alan Patrick já estourou o número de jogos do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick não tem condição de jogar no São Paulo. Trazer ele só para jogar Sul-Americana seria a coisa mais insana que você pode imaginar. Até porque o salário do Alan Patrick no Internacional é do nível do salário do Caleri no São Paulo. É acima da faixa de 1 milhão. Então não tem condição da gente imaginar em trazer um cara desse para trazer no São Paulo, principalmente porque ele já estourou o número de jogos no Brasileiro. E lembrem-se, o Dorival Júnior já tem tempo, não trabalha com camisa 10 clássico armador nos seus times. O Dorival Júnior ele joga no 4-2-3-1. Mas aqui ele não está usando o Luciano ali mais recuado, nessa função. Gente, ele está usando o Luciano ali nessa função porque ele não tem outro jogador de característica. Ele poderia, por exemplo, botar o Cauli ali se ele quisesse um cara mais de cadência de jogo. Ele está usando o Luciano mais recuado, mas ele sabe que o Luciano faz o facão, vai aparecer na frente, é um cara que vai avançar para o jogo. Ele não é um jogador de ficar ali no meio de campo só distribuindo bola, um jogador mais clássico da camisa 10. Faz muito tempo que o Dorival não faz isso, mas muito mesmo. Até por isso ele está pedindo insistentemente um primeiro volante. Porque se ele jogar só com o Hugo
Luciano, Cauli ou Vitor Sá, Arthur, nesse meio de campo do São Paulo, ninguém marca. O São Paulo vai virar uma peneira. Ou melhor, vai seguir sendo uma peneira como já estava sendo nesse esquema do Roger Machado. No esquema do Crespo, a gente estava jogando, para quem não se lembra, com 4 zagueiros. A gente estava jogando numa linha de 4, que era Sabino na esquerda e Alan Franco na direita. O próprio Arboleda tinha perdido espaço porque tinha sumido do time. E lá no Carnaval também estava perdendo espaço. O Lucas Ramon, e aí era o Enzo Dias, que estava jogando. O Wendel só entrava nas partidas. Mas o meio de campo do São Paulo era recheado. O meio de campo do São Paulo era Bobadilha, Danielzinho, o Marcos Antônio. E a gente tinha o Lucas, que também de alguma forma ajudava na marcação. Esse era o time do São Paulo que estava jogando naquele período do Crespo. E aí tinha o Caleri e o Luciano. E o Luciano se movimentava o tempo todo com o Caleri. E o time do São Paulo era extremamente compacto. O time do São Paulo segurava a bola, tinha muita posse de bola. O São Paulo tinha a ultrapassagem, o famoso overlap dos laterais. Posicionava o time muito para frente, numa linha em que a compactação era muito grande, com toques de bola muito rápidos. O São Paulo segurava muito, controlava muito o jogo na posse de bola. O único time que o São Paulo realmente teve dificuldade de impor esse ritmo de jogo foi contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras fazia o quê? O Palmeiras recuava suas linhas, dava a bola para o São Paulo, e o São Paulo não tinha capacidade construtiva, porque o Palmeiras marca bem, tem melhores jogadores, e no contra-ataque o Palmeiras matava o São Paulo. O único time que o São Paulo realmente, repito, teve dificuldade de fazer a sua imposição tática e técnica com esse time do Crespo foi o Palmeiras. Os demais todos, o São Paulo foi muito bem. Até contra o Flamengo. Até contra o Flamengo, o São Paulo conseguiu jogar bem. O São Paulo conseguiu jogar bem contra o Santos. O São Paulo conseguiu jogar bem contra seus rivais. Aí não vou nem citar o Campeonato Paulista, mas foi bem contra o Curitiba, que está um dos bons times do Campeonato Brasileiro. O São Paulo conseguiu fazer grandes jogos e grandes partidas. Contra o Grêmio teve um predomínio total, até eles demitirem o Crespo, chamaram o Roger Machado, e aí o negócio descaralhar completamente, e o São Paulo descambar na tabela, e enfim, o restante de tudo isso você já sabe. Só para falar para vocês, eu comentei aqui, mas assim, um negócio que nem evoluiu, é o que eu falo para vocês, tem muito jogador que é oferecido, mas, por exemplo, aí as pessoas perguntam, você viu lá que saiu no UOL que o Ricardo Graça foi oferecido para o São Paulo, zagueiro ex-Vasco? Gente, esse Ricardo Graça está sendo falado de vir para o São Paulo, de poder ser contratado para o São Paulo, tem meses. Por quê? Porque o contrato dele acabou. Então, é o jogador que está livre. Então, assim, tem muito tempo que esse cara está sendo oferecido, que os caras estão falando as coisas, mas ele é um cara de 29 anos, ele era ruim no Vasco, ele jogava num contexto ruim no Japão, não era assim, um time competitivo, não é um jogador, é um zagueiro canhoto. Cara, não é um jogador, não é um zagueiro que você possa falar assim, putz, vamos tentar, vamos buscar, vale a pena, não sei o quê. Tô fora. Para trazer esse zagueiro é melhor não trazer nenhum. É melhor realmente apostar na base, porque seria idiotice trazer um zagueiro desse e botar o Osório de escanteio. Pelo amor de Deus, não tem condição de pensar em trazer zagueiros nessa condição e nesse nível, tá? Dedé é mocó. Quer apostar que ele não vai ser expulso? Quer apostar que não vai acontecer nada com ele? Vocês querem apostar quanto? Vamos fazer uma aposta aqui? Quanto vocês querem valer que não vai acontecer nada com o tal do Dedé Mocó? Porque ele está sendo investigado, inclusive pela polícia, né? O São Paulo, o Clube Social, está sendo investigado por sacanagem no Clube Social, que ele era um dos principais responsáveis lá. E aí tem gestão temerária, tem um monte de coisa. Vocês querem apostar quanto que não vai acontecer nada com esse cara? Que vão passar um pano lá e vão dar uma punição mínima. Que eu falei pra vocês, o cheiro de pizza lá dentro é enorme. O cheiro de pizza é enorme. Um protege o outro. Por isso que eu falei pra vocês na história do Casares, né? Que ele fala, estou sendo perseguido. Perseguido por quê? Tá todo mundo seu amigo aí, todo mundo na mesma turminha. E a mesma turminha que tá lá há tantos anos tá aí, continua fazendo a mesma coisa. E esse cara, esse Dedé aí que foi afastado do Clube Social, tem um monte de problema. A polícia investiga denúncias gravíssimas dentro do Clube Social do São Paulo. E eu aposto pra vocês que não vai acontecer absolutamente nada. Vamos ficar de olho, no vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso. E hoje, inclusive, tem QG Tricolor. Nós vamos fazer o QG Tricolor especial pra falar sobre isso, pra pressionar esses conselheiros, esse bando de morto aí, esse bando de corporativista que vão ficar passando pano pro outro. Eu não tenho esperança nenhuma nesse clube e muito menos que as pessoas que estão lá dentro vão punir
é as pessoas que fizeram besteira, que estão sendo investigadas, eu duvido que vai acontecer alguma coisa. Então a gente estou esperando o trabalho da justiça, da polícia. Esses caras estão sendo investigados, as pessoas estão sendo investigadas, o clube está sendo investigado. Vamos ver o que a justiça vai definir, mas eu acho que dentro do clube, se você tem gente interessada que as coisas mudem lá dentro, se você tem gente interessada em passar o clube a limpo, essas pessoas que são suspeitas não podem ficar. Não podem ficar. Esse cara aprontou horrores. E eu aposto com vocês que não vai acontecer absolutamente nada. Vamos esperar, depois vocês me cobrem. No vídeo de ontem falamos sobre, um vídeo especial falando sobre como gente séria não se envolve nos clubes de futebol, do futebol brasileiro e especificamente no São Paulo. Você tá vendo aí, você tá vendo. Eu acabei de dar um exemplo. Você acha que gente séria vai se envolver com o Dedé Mocó? Não vai, você me desculpa, mas não vai. E vou deixar na janelinha caso você não tenha visto. E aí eu quero falar pra vocês, hoje é um vídeo um pouco mais curto, mas eu quero falar pra vocês dos dois jogos treinos, né? O São Paulo jogou ontem com o Primavera pela manhã, ganhou de 1-0 o gol do Arthur. Depois, à tarde, ganhou do Santo André por 4-1, gol do caneludo do André Silva. Gustavo Santana fez 2 vezes e o Rian Francisco fez 1 gol. Aí os dois times, os dois clubes não informaram o placar, mas a gente apurou que foi isso. O Dorival mesclou os dois times, então não tem time titular, não tem time reserva. Só que ele colocou os moleques da base pra jogar. O Negruti, Gustavo Santana, o Pedro Ferreira, Nicolas, esses caras jogaram. E o Vitor Sá já jogou contra o Primavera, esse cara que na melhor fase da carreira, no Botafogo, fez 94 jogos e 10 gols. Jogou um pouquinho lá. E aí ele colocou os meninos da base. E a gente falou no vídeo de ontem sobre o investimento nas categorias de base, né? Que devia ser num clube sério e falido. Bom, se fosse um clube sério, não estaria falido. Um clube que arrecada bilhões não estaria falido se tivesse gente séria e competente lá. Mas se tivesse gente séria e competente, a categoria de base seria o maior investimento. Não iam colocar o Schwartzman para tomar conta das categorias de base. Só pra você ter uma ideia de como o São Paulo é sério. Um dos principais pontos para você revelar jogador, para você ter ganho esportivo, para você vender jogador, para você conseguir financeiramente ganhos com venda de moleques da base, os caras colocaram o Schwartzman, que foi expulso do clube porque tinha um esquema lá, ele mesmo falou, um esquema clandestino de camarote, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Esse cara que fez isso com os camarotes, ele que tomava conta das categorias de base do São Paulo. Pra você ter uma ideia. Você confia? Estão lá os melhores? Será que estão os melhores? Será que tá tudo certinho na base? Tá tudo bacana? Foi tudo bacana? O trabalho dele foi excelente na base? E aí, alguns jogadores ficaram fora. Porque aí se você investe na base, você não precisa gastar dinheiro com os Vitor Sá da vida, com os Newton da vida, com esses caras. Você não precisa gastar dinheiro com esses caras. Porque você investe na base e forma a base. E aí você tem jogadores na base. Ultimamente, a base do São Paulo é só jogador mediano, é só jogador medíocre. Não tem nenhum espetacular, nenhum gênio, nenhum cara que vai, não tem nenhum Kaká, não tem. Porque o São Paulo foi sendo destruído também nas categorias de base. Não é só no profissional, não é só administrativamente, não é só no clube social, foi destruído em tudo, tudo. Inclusive na categoria de base que era comandada até o começo do ano pelo Schwartzman. Então a gente não tem jogador. Mas será que estão os melhores lá? Eu pergunto pra você. Ou será que tem filho de diretor lá, filho de conselheiro, parente de não sei quem, jogador empresariado por empresário que o São Paulo deve uma grana? Eu não sei, estou fazendo uma pergunta. Não estou fazendo acusação nenhuma, estou fazendo perguntas. A gente está vendo o desempenho da base do Sub-20 do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que todo ano luta para não cair. A gente está vendo. A gente está vendo. Os poucos jogadores que aparecem ali, que são medianos, são vendidos a preço de banana pro exterior. E aí o Dorival tá usando esses moleques aí, que não são gênios. O Negruti é gênio? Não é gênio. Esses meninos não são Nicolas, esses caras não são gênios, não são acima da média. Mas se fosse feito um trabalho na base sério, com certeza apareceriam muito mais jogadores. Olha a base do Palmeiras. Olha quantos caras vendem lá os moleques. Que não são também espetaculares. Vai, você tira um Estevão, beleza, mas aquele zagueiro que foi vendido por Manchester City lá por bilhões, lá milhões, não são espetaculares, mas tem um trabalho sério feito na base por gente séria. Ao contrário no São Paulo. Tanto que o Alan Barcelos foi pra lá, né? Só lembrar, não vamos esquecer que o Rui Costa, que se gabava em podcast dos amiguinhos falando que não vamos segurar o Alan Barcelos, nós seguramos as ofertas dos outros clubes, foi pro Palmeiras, prometeram um monte de coisa pro cara, os amadores do São Paulo, prometeram um monte de coisa pro cara, e ele foi pro Palmeiras, tá lá trabalhando numa categoria de base que é excelência do futebol brasileiro. E aí, só para terminar as informações, o São Paulo tem mais 2 jogos na sexta-feira.
pega a Ferroviária de manhã e a Mauense à tarde. E é porque pega o Atlético Paranaense dia 22, na volta do Campeonato Brasileiro, lá em Bragança, porque o clube falido precisa alugar o estádio para fazer show. E aí tem 2 jogadores, na verdade é o seguinte, o Cédric, a diretoria já sinalizou para o mercado que faz qualquer coisa para se livrar do Cédric. Vende, empresta, leva de Uber, faz qualquer coisa para se livrar desse cabeça de bagre. Mais uma contratação inexplicável do Rui Costa e mais uma renovação de contrato inexplicável. Porque o cara não jogou, apareceu do nada, não jogou porra nenhuma e renovaram o contrato dele. Agora tá com esse BO, com esse mico, tentando, sabe a carta, o mico, que você ficava com o mico? O Cédric é esse mico. E aí estão tentando se livrar dele de qualquer maneira. Duvido que vai aparecer um idiota como era da diretoria do São Paulo para contratar esse jogador. E aí o tal do Coronel teria recebido uma sondagem do Los Angeles Galaxy, mas também não quis. Lógico que não. O cara tem o melhor emprego do mundo. Vai querer sair dessa mamata aí? Não joga, treina 3 vezes por semana e assiste o jogo do lugar privilegiado que é o banco de reserva. Você acha que ele vai querer trabalhar? Não vai. Vai querer ir pro Los Angeles não sei o que aí? Não vai. Recusou a proposta. E o Inter estaria interessado no caneludo cabeça de bagre premium do André Silva. Mas o São Paulo, eles queriam um empréstimo, mas o São Paulo não quer, porque só aceita uma proposta. Quem que vai querer dar dinheiro no André Silva, gente? Quem que vai querer? Libera esse cabeça de bagre logo e deixa o Inter pagando o salário dele. Pega o salário dele e paga a dívida, paga boleto. 1000 vezes do que ter esse cabeça de bagre aí nesse time, esse jogador horroroso. Então, eu não sei. Parece ainda louco pra querer levar esses caras. O Coronel, o Cédric vai ser mais difícil. André Silva, parece. Eu, se fosse da diretoria do São Paulo, qualquer proposta por esses, qualquer uma. Uma paçoquinha, um jogo de camisa, libera o André Silva. Uma garrafa de Gatorade, um saco de bola, libera o Tapia. Faz isso, vai se livrando desses perebas aí. Mas aí se livra dos perebas e traz o Vitor Sá, traz o Newton, traz esses cabeça de bagre. Então... não tem jeito, amiga. É aquele cobertor curto, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem... E eu gostava... Cara, se eu pudesse fazer, se eu tivesse algum poder, eu faria uma limpa nesse time do São Paulo, mas uma limpa, mandava... Cara, eu acho que corria o risco de não ficar ninguém lá, de ficar uma meia dúzia, de não ter um time completo, não ter diretor, não ter conselheiro, não ter... se eu pudesse mandar todo mundo embora, se tivesse... sabe assim, de todas as áreas eu mandaria todo mundo embora do São Paulo. Começaria de novo. Fecharia o clube, colocaria uma placa, estamos contratando, e começava a receber jogador, dirigente, preparador físico, médico, para começar de novo, refundar esse clube. Mas vamos ter que aguentar aí agora os cabeça de bagre que estão aí, os moleques da base que vai cair tudo sobre eles a responsabilidade de ter que tirar o time do buraco. Vamos ver o que vai acontecer. E mais uma vez, pode escrever o que eu tô falando, lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, porque tem que fazer 20 e tantos pontos ainda para não cair, e aposto quanto vocês quiserem, que não vai acontecer absolutamente nada com o Dedé Mocó amanhã.